A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Tia Aline está com saudade, tá? De estarmos reunidos, né? Na nossa salinha, aprendendo mais da palavra do Senhor, né? Cantando, adorando ao Senhor ali, né? Se divertindo, conversando, né? Mas, enquanto isso não acontece, né? De volta, a Tia Aline está aqui, trazendo uma mensagem para o seu coração, o coração da sua família. Então, eu gostaria primeiro que você pegasse a sua Bíblia, tá? Pega a Bíblia e abre no livro de Daniel, capítulo 6. Nós vamos falar deste homem, um homem íntegro, um homem honesto, um homem fiel ao Senhor, que não mediu esforços, né? Que não teve medo das consequências que ele iria enfrentar, né? Ele preferiu ser fiel a Deus, mesmo sabendo que ele poderia morrer. Nós vamos falar sobre Daniel na cova dos leões. Vocês já conhecem essa história. Se eu pedir para vocês explicarem, vocês vão explicar. Mas vamos estudar detalhadamente essa história que está no livro de Daniel, né? O capítulo é o 6. Nós vamos ler do 1 ao 28. Como que nós vamos fazer esse estudo? Nós vamos estudar por partes. A Tia Aline vai lendo alguns versículos, parando e explicando, ok? Para a gente entender melhor como que Daniel foi parar na cova dos leões. Daniel, você sabe, Daniel sobreviveu? Como que ele sobreviveu? Quem fez com que ele sobrevivesse? Vamos então conhecer, estudar. A tia vai ler a Bíblia da Nova Tradução da Linguagem de hoje, tá? Para que fique fácil o entendimento. Então, algumas palavras são diferentes, mas significa a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Então, diz assim, ó, Daniel 6, versículo 1. O rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las. A fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou 3 ministros para controlarem, né, os 120 governadores. E um desses ministros, quem era? Daniel. E ele mostrou logo que era o mais competente do que os outros ministros e governantes. Ou seja, ele era diferente. Daniel tinha um destaque pela sua sabedoria, né? Pela sua fidelidade. O rei sabia disso tudo. Ele foi escolhido a dedo. O rei sabia da fidelidade de Daniel. O rei sabia da inteligência de Daniel. Então ele tinha um destaque. Ele era um servo de Deus. E assim somos nós. Nós precisamos ser um diferencial. Nós precisamos ser diferentes, né? E essa diferença é a diferença para o bem. Daniel era diferente, mas era diferente para o bem. Ele era inteligente, ele confiava em Deus, ele era um servo do Senhor. Então isso era um destaque, eram coisas boas. Ele não se destacava porque ele fazia coisas erradas. Não. Nós precisamos nos destacar, nós precisamos ser luz na escuridão. Tia Aline já pregou sobre isso na Igreja Mirim, né? Falando sobre luz e trevas. Nós precisamos ser fazer a diferença. Onde nós estamos? Em casa, na escola, na igreja, né? Em qualquer lugar que nós estamos, nós precisamos ser diferentes. E Daniel, ele foi diferente. Daniel era um homem diferente. Tão diferente que o rei viu isso e quis que ele fosse o destaque, né? A Bíblia diz aqui, ó, que ele tinha, no 3, né? Que ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Olha aí, hein? Só que isso ia custar um preço. Quando nós fazemos as coisas certas, às vezes nós nos destacamos, né, por fazermos as coisas corretas. Por exemplo, na escola, né?
Aí às vezes você estuda, você é uma pessoa inteligente, você estuda e você tira notas boas e você faz as coisas certas, você obedece sua professora, você não responde, você não mente. Aí você tem um destaque. Aqueles outros amigos que não fazem isso vão ficar de olho em você, vão falar, ih lá, vão ficar com inveja. E vocês sabem que inveja é o quê? Você desejar, né, aquilo ali. Você, tô com inveja, eles são, aí fica falando mal das pessoas, né? Isso é inveja. Você, ao invés de você fazer a mesma coisa, você não faz, a pessoa não faz e fica falando mal dos outros, né? Isso é inveja, você tem inveja das pessoas. E a inveja é um pecado. E a gente sabe que o pecado nos separa de Deus. E os outros homens que também governavam junto com Daniel, né? Esses ministros, eles tiveram inveja de Daniel, porque Daniel era um homem sábio, era um homem honesto, era um homem fiel a Deus. Às vezes, muitas pessoas têm inveja de você. Muitas pessoas querem ver o teu mal. Muitos colegas seus querem ver você errar. Por quê? Porque tem inveja de você, porque você faz as coisas corretas. E se você não faz, passa a fazer. Porque as pessoas estão te observando. Eles aqui estavam observando Daniel. Eles queriam achar algum erro em Daniel, mas só que não encontraram. Porque Daniel era um homem que orava. Todo dia Daniel orava 3 vezes, de manhã, de tarde e de noite. Quantas vezes nós estamos orando durante o dia? Será que é só na hora de comer? Jesus, obrigado pelo alimento? Será que é só na hora de dormir? Ou a gente nem ora mais? E aí? Porque aqui, ó, Daniel tinha um destaque, porque eles sabiam, porque onde Daniel morava, as janelas dele deixavam a janela aberta. E ali as pessoas viam Daniel orando. E as pessoas sabiam que Daniel servia a um Deus verdadeiro. E eles queriam encontrar. Aí vamos continuar então aqui a leitura. Olha só. No 4 agora. Então aqui o rei viu a diferença em Daniel. Que Deus veja a diferença em nossas vidas. Bom? Aí no 4 diz assim, ó. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser um mau administrador, que não estava fazendo tudo errado. Só que eles não encontraram. Eles queriam encontrar. Assim tem pessoas ao nosso redor, ó, só de olho, procurando. Ih, ó, fulano ali, ó, mentiu. Ih, é crente, hein? Ih, fulano ali, olha como que ela fala com a mãe dela. Ih, estão procurando. Será que Deus pode ver em você as coisas corretas? Será que as pessoas que estão ao seu redor estão vendo você fazendo coisas corretas, assim como Daniel? Ou estão procurando algo e vão encontrar? Será que vão encontrar algo em você que vão te acusar? Será que você está obedecendo a sua mãe? Será que na hora que ela manda você fazer as coisas, será que na hora que ela manda você fazer o dever, ver o vídeo da escola, você está vendo? Ou você está mentindo? Está com o celular na mão, fingindo que está vendo o vídeo e está vendo outras coisas, não está assistindo a aula da escola? Né? Porque você está enganando só a sua mãe, mas a Deus você não está enganando não, tá? Então aqui, olha, eles queriam encontrar, procuraram muitas coisas, mas não encontraram. Que Deus nos ajude a não encontrar nada na nossa vida. Que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele, ficarmos firmes para que ninguém encontre acusação, erro nenhum na nossa vida. Aí, continuando, não encontraram, né? Por quê? Porque Daniel era honesto e direito e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Aí que eles fizeram? Vamos planejar, vamos pegar Daniel, queremos ver Daniel lá errado, queremos pegar um erro de Daniel. Aí que eles fizeram, ó, reuniram, né? Falaram assim, ó, nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que
que seja na lei de Deus. Ah, aí iam pegar. Sabe por quê que iam pegar? Daniel não estava errado não, tá? Mas se eles fizessem alguma lei ali que colaborasse com aquilo ali, com aquela lei de Deus, eles iam pegar Daniel. Por quê? Porque Daniel era homem fiel a Deus. Se eles fizessem uma lei, né, que não pudesse adorar a Deus verdadeiro, iam pegar Daniel, porque Daniel orava, não é mesmo? Ele não parou de orar. E foi isso que eles fizeram. Foram lá bajular o rei. O que ele falou? Rei, meu rei, né? Rei, olha só, vamos fazer aqui um decreto de que durante 30 dias ninguém pode adorar Deus nenhum. Não falou Deus de Daniel não, tá? Falou, não pode adorar Deus nenhum. Só pode, quer ver? Só pode fazer pedidos para o Senhor, para o rei. Só podia fazer pedido para o rei Dario. Aí o rei Dario, né, ficou todo cheio, né? Falou, então tá, vou assinar. Só que se ele assinasse essa lei de que durante 30 dias não poderia adorar outro Deus, a não ser fazer pedido para o rei, ele não poderia mais voltar atrás, tá? Não poderia mais revogar. Fala assim, ó, eu assinei aqui, não, mas agora não vai ser mais isso não, tá? Pode sim. Não poderia mais voltar atrás. Ele assinou, tá assinado. E isso eles fizeram. Vamos ver onde que se encontra isso? Olha só. No 8, no versículo 8, vamos pular para a gente acelerar. No versículo 8 diz assim, ó. Portanto, ó rei, dê a ordem e a assine, tá? A fim de que não possa ser anulada. Não podia anular, não podia falar assim, ó, não poderia falar mais assim, ó. Não quero mais essa lei. Não. Assinou, tá assinado. Tá? Aí o rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicado. Aí no versículo 10, Daniel, quando soube que o rei tinha assinado esse decreto, essa ordem, foi para casa. E o que ele fez? Foi orar. Foi clamar ao Deus. Foi orar ao Deus dele. E ele costumava fazer isso todos os dias, né? 3 vezes por dia. Aí o que os inimigos dele, porque eles planejaram isso. Eles sabiam que Daniel não ia parar de orar, porque eles conheciam a fidelidade de Daniel ao Deus dele. Será que nós temos sido fiéis ao Senhor, assim como Daniel foi? Esses homens, eles planejaram contra Daniel porque eles estavam com inveja de Daniel, porque Daniel cresceu no trabalho dele, né? Teve um destaque e eles outros não tiveram. Só que ele teve um destaque, Daniel se destacou, por quê? Porque Deus era com Daniel. E o rei Dario sabia disso. Ele gostava muito dele por conta disso. Então esses homens planejaram tudo contra Daniel. E sabiam que fazendo essa lei, somente essa lei, que pegariam algo de Daniel. E dito e feito, Daniel foi para casa e foi orar. E eles foram atrás. Quando chegaram lá, o que eles viram? Viram Daniel o quê? Orando. Aí o que eles fizeram? Foram lá no rei. Vamos ver onde é que está isso. No 12, vamos ler aí, acompanha aí. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. E disseram, olha só, ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proibia que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? Aí o rei respondeu, é verdade. Né? E a ordem deve ser obedecida. De acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei, olha só, mas Daniel, aquele que você gosta, né? Não respeitou o Senhor, não. Ele não se importou com a sua ordem e foi orar a Deus 3 vezes. Era o costume de Daniel, né? Orar 3 vezes. E foi lá. Aí eles falaram pro rei. Aí o rei, quando ouviu isso, ficou triste. E quis ajudar Daniel. Mas ele não podia ajudar Daniel. Mas Deus podia.
Olha aí que maravilha. O rei Dario não podia ajudar Daniel, porque a lei dizia que não poderia voltar atrás. Ele não imaginava, né, que isso poderia acontecer, o rei. Mas aconteceu, e ele ficou triste porque ele gostava muito de Daniel. O que ele fez? Vou tentar ajudar Daniel. Só que os outros foram lá e falaram, pode não, rei. Tá assinado. Lembra que o senhor assinou? Aí o rei, assinei. Joguem Daniel na cova dos leões. Vocês acham que o rei foi lá feliz jogar Daniel na cova dos leões? Não. A Bíblia diz que ele não dormiu durante a noite. Enquanto Daniel estava na cova dos leões, o rei Dario não dormiu, com a consciência pesada, pensando. E olha só o que o rei falou para Daniel antes, né, quando ele foi jogado na cova dos leões. Ele falou assim, no 16. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse, Daniel, espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Então o rei sabia do poder de Deus. Eu acredito que o rei Dario soube do livramento que os 3 amigos de Daniel tiveram na fornalha. Ele soube do poder de Deus, que Deus livrou. Por isso que ele falou isso para Daniel. Daniel, eu espero que o Deus que você serve com tanta dedicação te salve. Será que nós estamos servindo o nosso Deus, com muita dedicação? Assim como Daniel servia? Será que alguém pode falar isso pra gente? Poxa, você serve ao Senhor com tanta dedicação, né? E assim, Daniel foi jogado na cova dos leões e ainda colocaram uma pedra em cima, tamparam a cova dos leões. E no versículo 18 diz que o rei voltou para o seu palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume. E naquela noite ele não pôde dormir, ele não conseguiu dormir. Mas de manhã cedinho ele foi lá onde estava Daniel. Ele foi lá até a cova dos leões e com uma voz triste, porque ele falou, Daniel está morto. Pensou, né? Daniel está morto. Mas ele disse assim, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, te livrou, conseguiu te livrar da cova dos leões? E surpreendentemente, ele ouve a voz de Daniel. Que viva o rei para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Olha aí que maravilha. O livramento de Deus. Daniel foi para a cova dos leões, mas ele foi confiante em Deus, que Deus ia livrar. Assim como ele livrou os amigos dele na fornalha, ele poderia também, ele estava confiante que Deus ia livrar ele. E foi isso que aconteceu. Pela sua fidelidade, pela sua firmeza. E que você está firme, né? Você está confiante. Você não se desviar. Né? Você ser fiel pela sua fidelidade, pela sua fé. Daniel teve fé. Né? Ele teve fé que Deus ia livrar ele dali. E Deus livrou. Deus não permitiu que nada acontecesse com Daniel. Aí, Deus, e ele diz assim, Daniel diz assim, pois Deus sabe que eu não fiz nada contra ele, e também que não cometi nenhum crime contra o Senhor, rei Dario. E o rei, muito alegre no 23, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado e viram que nenhum mal, todos viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus.
Daniel, ele confiou em Deus. Daniel, ele foi fiel a Deus. Mesmo sabendo que poderia ir para a cova dos leões, mesmo sabendo que poderia sofrer consequências, ele foi fiel a Deus. E será que nós estamos fazendo coisas, estamos sendo fiéis ao Senhor, né, mesmo sabendo que teremos alguma consequência, assim como Daniel fez? Será que você tem falado a verdade, mesmo se você tem falado a verdade para sua mãe, quando você faz alguma coisa de errado, né, mas você fala, mãe, eu fiz isso. Mesmo que ela te coloque de castigo, mesmo se de repente ela te bata, né, bote você de castigo, não deixe mais você jogar, você fala a verdade? Ou você esconde? Você tem sido fiel a Deus? Ser fiel a Deus é isso, é obedecer seus mandamentos, né? É obedecer a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz para nós não mentirmos. Nós não podemos mentir. Então, se nós somos fiéis ao Senhor, nós não mentimos. E aí, olha o que aconteceu, olha o fim dessa história maravilhosa, história bíblica. Em seguida, no 24, o rei mandou o quê? Que trouxessem aqueles homens que tinham acusado quem? Daniel. E todos eles, junto com as suas mulheres e com os seus filhos, foram jogados na cova dos leões. Eles colheram o que eles semearam. Aqueles homens que semearam a inveja, semearam o mal, né, contra a vida de Daniel, agora eles colheram. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, ele vai colher. O que nós fazemos hoje, nós estamos semeando, plantando, para no futuro nós colhermos. Se nós plantamos o mal, nós vamos colher o mal. Se nós plantamos o bem, nós vamos colher o bem. E isso aconteceu com esse homem, porque Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. A pessoa fala assim, não, mas Deus está castigando. Não, Deus é justo. O que eles plantaram? Plantaram mal. E agora, infelizmente, até a família foi junto. As mulheres e os filhos foram lançados na cova do leão. E antes mesmo de chegarem ao fundo, o que aconteceu? Os leões os atacaram e os despedaçaram. O que eles tramaram contra Daniel, eles caíram na própria armadilha. Eles armaram contra Daniel, Daniel saiu ileso, Daniel nada aconteceu com ele, e o que foi preparado para Daniel, eles fizeram, eles caíram, né, na cova dos leões, prepararam a cova para Daniel. Mas quem caiu na cova foram eles e a sua família. Por quê? Porque eles plantaram o mal. Eles tiveram inveja de Daniel. A todo momento eles estavam querendo ali acusar Daniel. E Daniel, tranquilo, honesto, fiel ao Senhor, não deixou se abalar. Foi lá. Você é jogado na cova dos leões? Então eu vou ser, mas eu não vou abandonar o meu Deus. Eu não vou desviar, eu não vou deixar de adorar a Ele. É adorar nas provações, é adorar em qualquer situação, mesmo que essa situação te leve à morte. É adorar a todo momento, não é só nos momentos bons, momentos ruins também. E aí, além do mais, olha só, depois que eles jogaram, né, o rei Dario mandou que esses homens e a sua família fossem para a cova dos leões, ele ainda falou assim, olha, ele ainda escreveu uma carta no 25 para todos os povos de todas as nações, né, ordenando o quê? Que todas as pessoas do reino dele respeitassem e honrassem o Deus de Daniel. Por quê? Olha só o que ele diz. Porque ele é o Deus vivo,
que vive para sempre, o seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim, ele socorre e salva, no céu e na terra, ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. E ainda mais, pensaram que ia tirar o cargo de Daniel? Porque Daniel fez... vamos tirar o cargo dele, ele não vai ser mais governador. No 28 diz que Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dario. E depois durante o reinado de Ciro e da Pérsia. Olha só o que Deus fez na vida de Daniel por conta da fidelidade, por conta da firmeza, por conta da fé de Daniel. Daniel saiu ileso, nada aconteceu. Ele foi à cova dos... E o que nós aprendemos, então, com essa história, né? Com a história de Daniel? Nós aprendemos que Deus, ele nos protege em todos os momentos, em todas as situações que nós tivermos, em qualquer dificuldade, ele vai estar ali conosco. E nós precisamos ser confiantes, nós precisamos ter fé, que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? Ali Daniel, ele saiu ileso, ele não foi machucado, ele não foi devorado, ele não foi morto pelos leões, né? E ali, quando ele saiu dali, ele continuou sendo reconhecido e ainda mais, né? A partir da vida de Daniel, a partir dessa situação que Deus permitiu que Daniel passasse lá na cova dos leões, né? E nada aconteceu com ele. A partir dessa situação que os outros homens que estavam lá governando com Daniel armaram contra ele. Deus transformou todo aquele mal ali em bênção. O que aconteceu depois? O rei não publicou um decreto de que todo mundo deveria adorar o Deus de Daniel? Olha só, tá vendo como é que Deus faz? Ele nos coloca de repente em alguma situação, por isso a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então aquela coisa ali, quando ele fala todas as coisas, são coisas ruins e coisas boas. Daniel estava ali no momento péssimo, no momento terrível, né? De repente ele pensou por algum momento que de repente ia acontecer alguma coisa, né? Mas ali ele continuou firme, confiante, não deixou que a sua fé fosse o quê? Abalada. E ele saiu dali, continuou sendo líder, né? O rei ordenou que todos adorassem a Deus e os acusadores de Daniel foram lançados na cova dos leões. Então Deus, ele vai nos ajudar. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a ser firme, me ajude a ser fiel ao Senhor. Então neste momento nós vamos fechar os nossos olhos e vamos orar pedindo isso. Que o Senhor nos ajude. Senhor, nós queremos te louvar, Jesus, te agradecer por esta oportunidade, por tudo, Jesus, que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ó Pai, pelo que o Senhor é em nossas vidas. Jesus, tu és maravilhoso, tu és poderoso, Jesus, para transformar qualquer mal. Jesus, de repente, algo que foi lançado sobre as nossas vidas, transforma isso em bem. Jesus, por favor, assim que o Senhor fez na vida de Daniel, foi necessário Daniel ser jogado na cova dos leões para que vidas te conhecessem, Jesus. Ah, Senhor Deus, nós não entendemos os teus propósitos, Deus. Nós não entendemos, ó Pai, a tua vontade, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajuda a entender o teu propósito nas nossas vidas. Ajuda cada criança, Jesus, a continuar firme, Jesus, a não desviar, a não retroceder, Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, coloca o desejo no coração deles de ler a tua palavra a cada dia.
Jesus, que eles possam ser fiéis ao Senhor, onde quer, Jesus, que eles forem. Por favor, Jesus, ajuda esta família, ajuda esta casa, Jesus, que por algum momento está passando por uma tribulação, está passando, Jesus, por uma provação. Mas Espírito Santo de Deus, seja com eles. Assim como Daniel passou ali por aquele momento difícil, essa família pode estar passando, mas vai passar com o Senhor. Assim como Daniel estava ali, Jesus, na cova dos leões, e o Senhor mandou um anjo para fechar, para paralisar aqueles leões. Então, em nome de Jesus, eu te peço, paralisa todo o mal sobre a vida dessas pessoas, sobre a vida dessas crianças, ó Pai. Não permita que o mundo, Jesus, Deus, cause danos, ó Pai, na vida dessas crianças. Por favor, ó Pai, em nome de Jesus eu te peço. Cobre com teu sangue, Jesus. Revista-nos, ó Pai, com a tua armadura poderosa. Nos ajuda, Pai, porque somente com o Senhor nós venceremos esses leões que têm se levantado contra as nossas vidas, ó Pai. Somente é o Senhor que pode nos livrar desta situação que nós estamos passando, Jesus. Nos ajuda. O Senhor é poderoso para paralisar este vírus. O Senhor é poderoso para cessar tudo isso, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai. Por favor, nos ajuda, Pai, e fortalece as nossas vidas. Fortalece a vida de cada criança que está em casa, Jesus, que tem se sentido fraco, Jesus, que não tem tido desejo de te orar, de ler a palavra, mas Espírito Santo de Deus, toca agora, Jesus. Toca no coração, toca na mente, nos lábios, para que eles possam, Jesus, a voltar a ler a tua palavra, a falar do teu amor, Jesus, para os seus familiares, ó Pai, na rede social, Jesus. Por favor, ajuda, Jesus. Em nome de Jesus, amém. E eu quero terminar rapidinho, né? Nós já passamos muito tempo, mas se de repente você não assistir hoje, né? No domingo, você pode assistir durante a semana, mas não deixe de assistir essa palavra abençoada que o Senhor trouxe para as nossas vidas. E eu vou terminar com um cântico que vocês conhecem, nós cantamos na EBD, que é Crê Somente. Né? Então creia somente que tudo vai mudar, tudo vai passar. Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Então que nós possamos crer sempre no Senhor, que Ele mudará, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá força. Então que nós possamos ficar com esta palavra abençoada em nome de Jesus. Ó, um beijo, tá bom? Que Deus abençoe cada um, cada família, tá bom, meus amores? Então, ó, a te amo a cada um de vocês. Está doido pra gente poder estar voltando. E olha só, um recadinho. Não deixe de assistir os cultos. Eu tenho sentido falta de vocês nos cultos. A tia está acompanhando ali, né? Eu sei que muitos aí não têm Facebook, mas o pai e a mãe têm. E eu tenho acompanhado, tá bom? Então não deixe de assistir o culto. Mais tarde tem culto, 7 horas, tá bom, meus amores? Então até a nossa próxima aula.